este evangelho que primeiramente Paulo vai identificar como evangelho de Deus. Então nós vimos aqui no último domingo em que estávamos aqui algumas características que Paulo vai apresentar a respeito deste evangelho que ele vai expor na carta de Romanos. Primeiramente, o evangelho é de Deus, portanto o evangelho é teológico, o evangelho é de Deus. Em segundo lugar, nós vimos que este mesmo evangelho é o velho evangelho. Este evangelho é o velho evangelho, ou seja, é o evangelho no versículo 3, no versículo 2, conforme podemos ou já constatamos, é um evangelho antigo, não é um evangelho pensado ao longo do desenvolvimento da humanidade. Não é um evangelho que Deus, em função da desobediência dos primeiros homens, dos nossos primeiros pais, Deus, portanto, inventou este evangelho, ou seja, adaptou em função da desobediência dos primeiros pais, dos nossos primeiros pais, este mesmo evangelho. Mas é um evangelho muito antes designado. E nós vimos que este mesmo evangelho é profético, este mesmo evangelho é apostólico, portanto, teve como instrumentos os profetas e os apóstolos para a sua transmissão. E também nós vimos que este mesmo evangelho é escriturístico, ou seja, é proveniente das Sagradas Escrituras, é exposto nas Sagradas Escrituras. Se nós queremos conhecer qual é a vontade de Deus, se nós queremos conhecer sobre o evangelho, verdadeiramente precisamos voltar os nossos olhos para este livro, para as Sagradas Escrituras. Portanto, o meio pelo qual foi estabelecido para nós conhecermos este evangelho não são os profetas atuais, não são as nossas visões, não são as nossas interpretações e muito mais, mas é justamente as Sagradas Escrituras. Portanto, ali somos chamados a voltar os nossos olhos às Sagradas Escrituras para verdadeiramente conhecermos. E vejam que o termo que Paulo vai utilizar aqui a respeito das Sagradas Escrituras é Sagradas Escrituras. Portanto, não trata aqui de um livro qualquer, mas justamente de um livro separado, de um livro, portanto, santo, separado. E depois nós vimos que este mesmo evangelho, ele centra-se na pessoa de Cristo Jesus. Portanto, este evangelho é cristológico. Este evangelho é sobre a pessoa de Cristo Jesus. Este evangelho, amados irmãos, não é denominacional. Este evangelho, amados irmãos, não centra-se na pessoa de um determinado pastor. Este evangelho, amados irmãos, não centra-se na pessoa de um teólogo, na pessoa de Santo Agostinho, na pessoa de Martinho Lutero, na pessoa de tantos outros grandes homens da história da igreja, mas centra-se justamente na pessoa de Cristo Jesus. Este evangelho sustenta-se pela pessoa de Cristo Jesus. E nós exploramos dois aspectos quando nós falamos que este evangelho é cristológico. Ou seja, nós, em outras palavras, primeiramente falamos de que este evangelho centra-se, em outras palavras, na pessoa de Jesus Cristo, ou seja, de forma ontológica, ou seja, sobre o ser de Cristo Jesus, sobre quem Cristo é, ou seja, que Cristo é Deus. Ao falarmos que este evangelho é cristológico, centrando-se em termos ontológicos em Cristo Jesus, estamos a dizer que Cristo é Deus. Precisamos aqui ter consciência de quem é Cristo, que Ele é Deus, conforme inicialmente o nosso texto vai nos apresentar. Por outro lado, que este mesmo Cristo é Deus homem, ou seja, é homem. Portanto, ao falarmos de que este evangelho é cristológico, no sentido de quem é Cristo, precisamos aqui mencionar essas duas características a respeito de Cristo Jesus, conforme Paulo aqui vai mencionar. E por outro lado, nós não nos confinamos simplesmente na ideia de quem é Cristo, mas também no que Cristo fez. Portanto, o evangelho não se limita simplesmente sobre quem é Cristo, de forma ontológica, mas também de forma econômica, ou seja, daquilo que Cristo fez. O evangelho centra-se no nascimento, na encarnação, na vida justa de Cristo Jesus ao longo
da sua vida aqui terrena e na sua morte e ressurreição. Portanto, é sobre também o que Cristo fez, não somente sobre quem é Cristo. Porque se nós descartarmos aquilo que Cristo fez, automaticamente não temos o Evangelho. Se nós descartarmos a encarnação de Cristo Jesus, se nós descartarmos a vida justa de Cristo Jesus nesta terra, e simplesmente valorizamos a justiça de Cristo Jesus sendo exercida na cruz de Calvário, automaticamente não temos o Evangelho. Porque o que sustenta o sacrifício de Cristo Jesus é justamente quem Cristo é e o seu nascimento e a sua vida justa. Então, se Cristo não se encarnasse, e se Cristo não vivesse uma vida justa, não teria como o seu sacrifício ser aceite por Deus Pai. Então, foi necessário que Cristo exercesse todas essas características que Paulo vai aqui mencionar. Primeiro, sobre quem Cristo é. Cristo é Deus, por isso é que seu sacrifício é eterno. Se Cristo não fosse Deus, o seu sacrifício não seria eterno. Seu sacrifício seria temporal. Por isso é que nós precisaríamos constantemente de que Cristo morresse tantas outras vezes. Mas porque Cristo é Deus, o seu sacrifício é atemporal, é para todo sempre. E por outro lado, Cristo, ao exercer o sacrifício na cruz do Calvário, automaticamente faz isso por nós, em função de que Ele é o nosso representante. E porque Cristo é o nosso representante, a base de que Cristo é o nosso representante é justamente a sua encarnação. Ou seja, Ele é o novo Adão, ou o segundo Adão, conforme Paulo vai mencionar em outras cartas. Então é necessário que a encarnação de Cristo Jesus, é necessário afirmarmos a respeito da humanidade quando falamos sobre o Evangelho. Não basta falarmos da divindade de Cristo Jesus e excluirmos a humanidade de Cristo Jesus. Precisamos afirmar as duas coisas.